O tema é um tema que está muito ligado a eventos esportivos que o Brasil está realizando. Copa das Confederações já foi. E agora nós temos proximamente uma Copa do Mundo. E em 2016, Jogos Olímpicos. Então, em função desses eventos, foi editada uma lei chamada Lei do Regime Diferenciado de Contratações. Esta lei foi editada, sobretudo, em função desses eventos. Mas nós vamos verificar que, aos poucos, este regime foi estendido a outros setores e outras atividades. Então, o que há de diferente neste regime diferenciado de contratações? O nome está dizendo, é um regime diferenciado e originariamente para esses eventos. Então, o que ele tem em relação, de diferente em relação à Lei de Licitações de Contratos 8666 de 93? Como o nome está dizendo, esse regime vai se afastar em grande parte da Lei 8666 de 93. E qual foi o sentido da edição deste regime? Então, o sentido é trazer uma agilidade para as contratações necessárias à realização desses eventos, essa é a explicação primitiva. Portanto, uma licitação mais ágil e uma contratação também mais ágil, né? E claro, também se coloca que é também um sentido de haver uma busca de uma tecnologia mais moderna, etc., né? Modos também diferentes de realização das atividades. Então, este é um núcleo, vamos dizer assim, de explicação das razões de se editar este regime. Mesmo porque essas obras e essas atividades relacionadas a esses grandes eventos têm todos prazos para a realização. Então, quando o evento vai se realizar, o ideal seria que todas essas atividades, sejam obras, sejam serviços, estivessem prontos. Não é a nossa realidade. Todo mundo, toda hora sai no jornal que muita coisa que não está pronta, né? Terminal aí, terceiro terminal de Guarulhos, vai ser inaugurado sem estar pronto. Então, tem uma visão de que haveria 56 realizações aqui no estado de São Paulo, sobretudo aqui no entorno aqui do estádio, do Itaquerão, e acho que nem metade se realizou, né? Então, mas esse é o sentido. Bom, então, essa lei, então, Lei 12.462 de 2011, foi editada para a realização do seguinte. Então, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2006. Conforme indicação, é uma carteira de projetos olímpicos combinada com o Comitê Olímpico Internacional. E que, vamos dizer assim, é definida junto com o Comitê Olímpico pela Autoridade Pública Olímpica. Então, foi criada uma autoridade pública olímpica, que é um consórcio da União, do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro. Então, é um consórcio, o consórcio público, aqui na legislação que nós temos, é a associação de entes federativos, aqui no caso, União, Estado do Rio e município do Rio, para a realização de atividades ou serviços de interesse comum. E aqui a Autoridade Pública Olímpica foi criada visando
organização e execução dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então, foi criado esse órgão que tem, então, é um consórcio que foi criado como associação pública, com personalidade jurídica pública, com a natureza de uma autarquia de regime especial. Então, é que vai tocar todas as atividades para a realização desses eventos em 2016. Copa das Confederações, que já foi, né, de 2013, e Copa do Mundo FIFA, de 2014. Também aqui existe um grupo executivo da Copa, que se chama G-Copa, que tem, então, é um comitê gestor, e ele vai, então, supervisionar todas as atividades e obras para a realização dessa Copa, e existe, então, uma chamada matriz de responsabilidades. A matriz de responsabilidades é um documento que foi assinado pelo então ministro do Esporte, com estados cujas cidades vão sediar a Copa do Mundo e os municípios sede de eventos da Copa do Mundo. São 11 municípios e 12 estados, porque Brasília não é município, né? Então, não tem município, então é o governador do estado é que vai assinar. Mas os governadores de todos os estados onde há municípios que vão sediar eventos da Copa do Mundo assinaram, então, esta matriz de responsabilidades, né, que implica o que cada um vai fazer. Em torno disso, inclusive, a alocação de recursos, né? Quem vai entrar com que parte dos recursos que vão ser despendidos. E também na redação primitiva da lei, este regime se aplicava às obras de infraestrutura e de contratação de serviços para aeroportos das capitais dos estados onde há cidade sede dos eventos da Copa do Mundo. Muito bem. Então, esta era a redação primitiva, para aeroportos que estivessem situados a 350 quilômetros da capital desses estados. Mas, com o tempo, a aplicação do regime diferenciado de licitações foi sendo estendida. Primeiro, se estendeu para as ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento. Isso por uma lei de 2012. Depois, se estendeu também por uma lei de 2012 para obras e serviços de engenharia do SUS, que eu chamo de susto, do susto. Então, para os meus alunos, eu chamo de susto. INSS eu chamo de Instituto Nacional do Sufoco Social. Bom, depois foi estendido para as licitações e contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos estabelecimentos públicos de ensino, de qualquer tipo, desde que sejam públicos. Aí foi estendido para obras e serviços de dragagem pela Lei dos Portos, a nova Lei dos Portos, que é 2013, né, artigo 54, parágrafo 3º, parágrafo 4º. Depois, foi estendido, em 2013, para todas as ações realizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, ligadas à modernização, reforma, ampliação, construção de unidades armazenadoras, próprias destinadas a atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários em ambiente natural. Então, por enquanto, o que está vigorando é a aplicação do RDC para essas atividades. Mas também está vigorando, por força da medida provisória 630,
de 24 de dezembro de 2013, tá? Essa medida provisória está vigorando, 630 de 24 de dezembro de 2013. Então, esta medida provisória prevê um outro caso, também está vigorando, de aplicação do RDC, que é para obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais, porque há um déficit enorme de estabelecimentos prisionais e unidades de atendimento socioeducativo. E aqui a explicação é que essas unidades de atendimento socioeducativo têm que atender às condições fixadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, para ter, então, esses estabelecimentos adequados a essas condições. Mas a medida provisória 630, que está em tramitação no Congresso Nacional, então ela é fim de dezembro. Então, aí, um parênteses, para autor como eu, que renova livro a todo ano e coletânea de legislação, essas leis ou medidas provisórias que saem no fim de dezembro são um verdadeiro inferno, porque você fecha a sua edição em novembro, certo? Você prepara antes para sair no começo do ano e, de repente, sai uma lei assim no fim do ano e o seu livro já fica desatualizado, porque você já fechou a edição com antecedência para sair a publicação em janeiro ou em fevereiro, né? Então, a minha edição de 2014 não tem esse item da medida provisória. Então, fechando parênteses, então, esta medida começou a tramitar no Congresso Nacional e a relatora, que foi a senadora Gleisi Hoffmann, ela foi relatora de uma comissão especial para apreciar, então, essa medida provisória. Ela fez o seguinte, ela propôs a alteração da medida provisória, quer dizer, o projeto de conversão incluiu a proposta dela de alteração da medida provisória para aplicar o regime diferenciado de licitações e contratos, a RDC, a todas as licitações e contratos administrativos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, a proposta dela foi aprovada na Câmara e está tramitando no Senado, né? Então, esta é uma das modificações ao regime diferenciado de contratações proposta nas alterações feitas na medida provisória 630, cujo objetivo principal era acrescentar mais uma situação para aplicação do regime e uma outra modificações ali relacionadas a garantias oferecidas pelos licitantes e contratados. Então, o projeto de conversão contém muito mais elementos do que estavam na redação primitiva da medida provisória que foi baixada pelo governo federal, né? E recebeu essas modificações que foram todas aprovadas pela Câmara Federal e agora isso está no Senado e é possível que haja algumas alterações na tramitação no Senado. Então, essa aprovação ocorreu dia 9 de abril de 2014. Agora vocês vão ver um outro pormenor aí que vai gerar um certo caos. Paralelamente a isso, existe tramitação no Congresso Nacional, no Senado, o projeto de lei 559 de 2013, que foi o resultado do trabalho de uma comissão indicada pelo Senado para propor um novo projeto, uma nova lei de licitações e contratos, e que fez um relatório em forma de anteprojeto que está tramitando no Senado. Então, além da medida provisória, que altera
aspectos do regime diferenciado de contratações, está tramitando este projeto para trazer uma outra lei de licitações de contratos no lugar da 8666 de 93. E qual o conteúdo básico deste projeto? Ele vai consolidar disposições que estão no pregão, né, que é uma lei diferente da lei de licitações e contratos, que está na lei de concessões, que também é uma lei diferente da lei de concessões, da lei de licitações e contratos, da lei geral, traz mudanças para o âmbito das concessões, e que também abriga preceitos que estão no regime diferenciado de contratações. Então, a situação assim ficou numa enorme confusão, porque nós vamos ter eventualmente, se este projeto for aprovado, uma lei que contém preceitos do regime diferenciado de contratações. E se a medida provisória 630, nas suas alterações no projeto de conversão, for aprovada, nós vamos ter mudanças na lei do regime diferenciado com preceitos que vão ser iguais aos que estão nesta lei que vai substituir a 866 de 93. Um panorama de confusão geral na matéria, né? Então, isso só para vocês entenderem como está a situação desses textos de lei no momento. É uma situação, a meu ver, de caos, né? Vai ter que ocorrer uma escolha, porque, na verdade, quando saiu a lei do regime diferenciado de contratações, uma grande parte das pessoas que estuda a lei de licitações e contratos já estava cogitando que este regime seria a nova lei de licitações, ficaria no lugar da 8666. Mas ainda existe um detalhe caótico, um detalhe para gerar mais caos, que o projeto de conversão que foi aprovado na Câmara não revoga a 8666. Então, a proposta da senadora é estender o RDC a todas as licitações e contratos de todos os entes federativos, sem revogar a 866. Então, elas dizem, bom, o gestor público pode escolher uma lei ou outra. Mas é muito estranho isso. Tem que ter um texto só. Então, até as pessoas que participam de licitações de contratos, elas vão ter que esperar no edital para saber que norma vai reger aquilo. Então, é caótico. E, claro, que o regime diferenciado de contratações, ele tem, vamos dizer assim, uma agilidade maior de procedimento do que a 8666. Então, a 8666 tem uma história de que ela veio para, vamos dizer assim, impedir distorções na licitação e nos contratos. E, na verdade, ela não impediu, né? Continuou havendo distorções nas licitações e contratos, porque, na verdade, embora a lei possa ter uma contribuição para atenuar práticas estranhas, inadequadas, na verdade não é a lei que faz isso, é quem está na comissão de licitação e quem vai supervisionar a execução do contrato, né? Porque muitos problemas se dão na execução do contrato, em termos aditivos, que os preços vão lá em cima, né? Na falta de fiscalização ou numa fiscalização falsa, né? E distorções na própria licitação, quando não há pessoas corretas que aí realizam o processo de licitação na administração pública. Mas, sem dúvida, o regime diferenciado de contratações traz maior agilidade no procedimento das licitações e dos contratos e tem algumas inovações positivas. Então, eu vou voltar num tema aqui, que este regime tem recebido algumas críticas, né? Algumas críticas, e diz que está flexibilizando a lei de licitações, está criando muitos procedimentos ágeis demais, não está tomando muitos cuidados, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não é a minha visão, não é a minha visão.
mas eu vou dizer, sobretudo, num tipo de contratação que está se erguendo aí uma grita de profissionais da área da arquitetura, principalmente. Eu vou voltar a isso para vocês. Então, voltando ao RDC, esse tratamento dado para todas essas situações vai, então, ser afastado da aplicação da 8666. Agora, é muito esquisito chamar regime diferenciado de contratações quando se quer aplicar esse regime a todas as licitações de contrato. A palavra diferenciado aí fica estranha, porque se aplica genericamente, não é diferente, é uma aplicação genérica. O diferente é quando se aplica só a algumas situações e alguns casos. Então, por enquanto, quando então não está aprovado, vamos dizer assim, esta modificação da medida provisória ainda não está aprovada formalmente, então o que está vigorando é só a medida provisória que é enxuta, é muito pequenininha, enquanto isso, a opção pelo regime diferenciado de contratações tem que ficar, então, no instrumento convocatório para a licitação, que vai ser regida pelo regime diferenciado de contratações. Então, em geral, quando se adota esse regime, é afastada a 866, a não ser nos casos em que a lei determina que a 866 vai ser aplicada, né? Então, casos, por exemplo, de dispensa, inexigibilidade de licitação, são os da 8666. As exigências relativas à habilitação são da 8666. Então, a lei do regime diferenciado, em alguns casos, manda aplicar a 866, mas a exceção não é a regra, né? O regime diferenciado afasta a aplicação da 866, salvo os casos em que ela mesma manda aplicar a Lei Geral de Licitações de Contratos. Então, como já foi falado, em essência, o RDC visa a tornar mais ágeis e céleres as licitações e obter mais eficácia nos contratos públicos relativos a estas situações. Então, a lei de RDC tem 47 artigos. E fora, não estou contando aqui os parágrafos, itens, etc. E, na verdade, eu vou dar um panorama geral da lei, né? Não é possível entrar em todas as minúcias. Então, como eu disse para vocês, então, a própria lei diz que os seus objetivos são ampliar a eficiência nas contratações públicas, a competitividade entre os licitantes, que nós vamos ver, vai ter a possibilidade de haver uma negociação que não está prevista na 866, quer dizer, genericamente não está prevista. Então, quando são lances, pode haver, então, uma disputa, né, em relação a valores, e isso aqui está no sentido de haver mais competitividade entre os licitantes. Promover troca de experiências e tecnologia em busca de melhor relação de custo-benefício para o setor público. Bom, a lei foi regulamentada pelo um decreto que foi editado em 2011, 7.581, que depois foi alterado pelo decreto 8.080, de 2013. Então, esses decretos, principalmente o primeiro, vai trazer pormenores e regras de ordem operacional para a execução da lei. Então, há algumas definições que são arroladas na lei, por exemplo, o que é empreitada integral, o que é empreitada por preço unitário, o que é projeto executivo, o que é tarefa, o que é projeto básico. Então, tudo isso é colocado lá com conceito, alguns deles já estão na 8666. Então, também a lei menciona que são observados aqueles princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação a um instrumento convocatório, julgamento objetivo, economicidade. Este aqui é um princípio novo que não está na 8666,
mas que está aqui no RDC. O eficiência não está na Lei 8666, mas está na Constituição. Né? Então, todos esses princípios é que regem a RDC. Bom, entre as diretrizes que a lei fixa, então eu posso salientar o seguinte, vamos dizer assim, condições de aquisição de seguros de garantias, então o item garantias foi acrescentado pela medida provisória 630, e pagamento compatíveis com o setor privado, inclusive mediante o pagamento de remuneração variável. Então, quer dizer, há casos aqui em que existe uma remuneração variável, ela não é fixa, né? E este ponto foi objeto já, em alguns casos de questionamento, com base na 8666, que não prevê esta possibilidade. Então, agora, esta possibilidade existe. Também, entre as diretrizes, está a possibilidade de parcelamento do objeto, seja da licitação. Então, a licitação pode ser feita por partes de um mesmo objeto, o que a 8666 não permite. E isso também para haver uma amplitude de participação de licitantes sem que haja um prejuízo na economia de escala. Então, se houver um prejuízo na economia de escala, esse fracionamento não pode ser feito. Então, eu vou dar outras linhas básicas da RDC. E um dos aspectos controvertidos é a questão do sigilo do orçamento da contratação. Foi assim que saiu a lei, houve uma grita aí na imprensa e de pessoas a respeito disso. Como é que pode não haver o orçamento? Orçamento sigiloso. Não ocorre para todos os casos, só em alguns casos. Então, se o orçamento não figurar no instrumento convocatório para a licitação, essa informação terá caráter sigiloso. Ela só vai ser disponibilizada para os órgãos de controle externo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, e para os órgãos de controle interno, por exemplo, no caso da União, a Controladoria Geral da União. Mas não vai ser divulgado, então, publicamente. Nesta hipótese, então, o orçamento, a previsão orçamentária, somente será divulgada depois do encerramento da licitação. Muito bem. Agora, este artigo foi justificado pelo governo na necessidade de impedir o conluio de licitantes, em algumas hipóteses de licitação, em que depois se faz uma negociação para buscar um melhor preço, que esteja dentro da previsão orçamentária fixada pelo poder público, mas que os licitantes não têm conhecimento, para que eles possam dar um preço até menor do que a previsão orçamentária. Esse seria também o sentido de ocultar o valor previsto no orçamento para aquela obra, ou aquela atividade, ou aquele serviço. Agora, este sigilo foi questionado, um dos pontos da lei, questionado numa ação direta de inconstitucionalidade, ação ADIM 4.655, ajuizada pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Então, desta forma, está tramitando, não teve ainda uma decisão, não se sabe se vai ter tão cedo, em virtude dos eventos aí que estão próximos, mas foi esse dispositivo foi questionado nesta ADIM. No caso de licitação para aquisição de bens, a administração poderá indicar marca ou modelo, o que é proibido pela 866, você indicar marca ou modelo,
porque no, vamos dizer assim, espírito da 866, você estaria direcionando a licitação a um determinado licitante. Mas aqui, isso é permitido desde que seja justificado, vamos dizer assim, formalmente, nas hipóteses que a lei estabelece. Também pode-se exigir, então, justificadamente, uma amostra do bem na fase de julgamento das propostas ou dos lances, e, na verdade, isso já era permitido pela 866, né? Não havia nenhum impedimento para isso, isso não é muita novidade. E aí, a lei permite também solicitar uma certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental. E isso é emitido por qualquer instituição oficial competente ou por uma entidade credenciada. Então, esse preceito aqui é uma novidade, porque esta exigência vinha a sido objeto de questionamento nos tribunais de contas, que achavam que isto era criar um ponto de diferenciamento e de afastamento de licitantes, né? Então, agora se tornou formalmente possível haver uma exigência de qualidade, então, de produto ou do processo de fabricação. E aqui se prevê mesmo que é possível, motivadamente, ser solicitada uma de solidariedade emitida pelo fabricante, que vai assegurar, ele vai se responsabilizar pela execução do contrato em termos de qualidade do produto, né? Então, no caso do licitante, revendedor ou distribuidor. Então, aqui também se estabelece, no caso de obras e serviços de engenharia, a preferência por alguns tipos de contratação. Então, a contratação por empreitada por preço global, em que se contrata por um preço só. A empreitada integral, esses casos já estavam previstos na 8666. Empreitada integral, se contrata também o prendimento na sua totalidade. Mas o ponto controvertido, justamente recebendo um protesto das entidades de arquitetura, é a chamada contratação integrada, que vem sendo usada em grande escala no âmbito federal, que ela abrange a elaboração e o desenvolvimento do projeto básico executivo, porque na 8666 precisa ter um projeto básico apresentado pela administração. Então, a administração pode até contratar um profissional para elaborar um projeto básico, que vai ter os elementos fundamentais para a obra, eventualmente o serviço, e que vai, portanto, informar o que a administração pretende com aquela licitação, porque o projeto básico contém esses elementos fundamentais. Então, aqui está previsto que o licitante vai elaborar o projeto básico e vai elaborar o projeto executivo, vai executar as obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação, todas as operações necessárias para a entrega final do objeto. Então, aqui contratos de obras e serviços de engenharia. Então, muito bem. Então, esta contratação integrada é uma inovação no RDC, mas há muitos países que adotam essa contratação global, né? Em outros países isto é adotado, mas aqui é uma novidade que tem despertado, então, um questionamento, então, não só dos órgãos que congregam arquitetos, mas também foi objeto de questionamento nesta ação direta de inconstitucionalidade 4.655, movida pelo Procurador-Geral da República, sob a alegação que nesses regimes não se definiria previamente o objeto das obras
e serviços, né? Então, esta é a alegação fundamental também dos arquitetos que publicaram artigos nos jornais e matéria paga, né, e em relação a essa contratação integrada. Então, a justificativa para a adoção da contratação integrada, na redação original da lei do RDC, era que tinha que ser técnica e economicamente justificada. Por que, do ponto de vista técnico, era melhor fazer contratação integrada, e por que, do ponto de vista econômico, é melhor fazer uma contratação integrada? Então, do ponto de vista prático, em vez da administração fazer licitação para um projeto básico, ou contratar alguém para gerenciar a obra, né, e contratar alguém para executar, ela lida com um só contratante, né, um só, que vai fazer tudo, né, até o projeto básico e o projeto executivo. Mas a medida provisória 630, além disto, vai exigir uma destas condições: inovação tecnológica ou técnica. Então, esta tem que ter este elemento para, além da justificativa do ponto de vista técnico e econômico, tem que ter isso. Então, tem que ter uma inovação tecnológica ou técnica, tem que ter ou a possibilidade de execução com modalidades de execução de tecnologias de domínio restrito no mercado, né? Então, um desses outros elementos também tem que ser explicado para fundamentar a contratação integrada de obras e serviços de engenharia. Bom, e nos contratos de obras e serviços de engenharia, poderá, de maneira justificada e respeitado o limite do orçamento, ser estabelecida a remuneração variável, que é vinculada ao desempenho do contratado. Com base em metas, a administração estabelece metas, padrões de qualidade, sustentabilidade ambiental, prazo de entrega, são todos definidos no instrumento convocatório, edital ou qualquer outro instrumento convocatório, e no contrato. Então, se havia dúvidas também a respeito desta remuneração da contratada, a sua viabilidade legal está reconhecida pela lei. Então, conforme o contratado realize essas metas que são fixadas, ele vai receber mais ou menos. Por exemplo, quanto mais rápido ele realizar a sua obra ou serviço, ou ele terminar antes do prazo, ele vai receber mais, né? E se ele deixar para a última hora, ele vai receber menos, né? Isso é muito comum no setor privado. Eu tenho um irmão que fazia construções para o setor privado, e ele ganhava bônus quando terminava a obra antes. Ganhava bônus. Ganhou muitos bônus porque terminava a obra antes, né? Mas não é só terminar a obra antes, a obra é em condições ótimas, né? Porque o setor privado é exigente. Então, isso vem um pouco também do setor privado. Então, como eu disse para vocês, também, mediante uma justificativa explícita, poderá haver contratação de mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, mesmo desde que não implique uma perda da economia de escala. Então, havendo a contratação de serviços, para a contratação de serviço, o parcelamento do objeto, o que é proibido na 8666. Bom, no regime diferenciado de contratações, é obrigatório seguir uma sequência de fases. Então, publica um instrumento convocatório. Depois,
os licitantes fazem a apresentação das suas propostas. Depois vem o julgamento das propostas pela comissão de licitação. Depois é que vem, para o licitante vencedor, a apresentação dos seus documentos de habilitação. Vem a fase de habilitação depois. Depois vem a fase recursal e o encerramento da licitação. Então, o que tem isso de diferente? Isso tem de diferente na chamada inversão das fases da licitação. A 8666 tem primeiro a habilitação. Então, todo mundo vem lá com aquele monte de documentos, né? E são habilitados aqueles que têm a sua documentação em ordem. E depois vem a fase da apresentação das propostas daqueles que estão habilitados. E depois vem a classificação das propostas e julgamento da licitação. Aquele que tiver a melhor proposta já habilitado e a melhor proposta vai ganhar. Aqui não. Aqui, a fase de trazer aquele mundaréu de documentos só vai existir para o licitante vencedor. Então, inverteu as fases. Primeiro tem a apresentação das propostas e julgamento das propostas, e aquele que ganhar a licitação vai apresentar os documentos exigidos no edital, né? Então, é uma inversão das fases de licitação. Esta inversão das fases, de como estão na 8666, já isso torna realmente mais ágil a licitação. E, vamos dizer assim, não é todo mundo que vai ter que apresentar esse monte de documentos. Isso já estava previsto de modo obrigatório na lei do pregão, então o pregão também é um modo ágil de realizar licitações, né, para coisas que são comuns, rotineiras na administração, e estava colocado de modo facultativo na lei das PPPs, né, e também na lei das concessões, colocado de modo facultativo. Agora, é possível, a lei do RDC torna possível colocar a fase de habilitação antes das outras, desde que isto seja previsto no instrumento convocatório. Então, é possível aplicar a 8666, é claro que isso vai ter uma justificativa, uma explicação, isso tem que ficar colocado no instrumento convocatório. Bom, também as licitações devem ser realizadas sob forma eletrônica, né, por meio eletrônico, admitida também a presencial, e pode ser exigido como condição de validade que os licitantes também pratiquem os seus atos por meio eletrônico, né, todos realizando por meios eletrônicos. Então, no tocante aos documentos de habilitação, se aplica a Lei 8666, mas tem alguns preceitos aqui diferentes. Então, o seguinte, os licitantes podem apresentar uma declaração de que eles atendem todos os requisitos da habilitação. Então, todo mundo vai dizer, bom, mas isso aí é ridículo, a pessoa pode dizer que atende todas as condições e não atende. Mas vai ter lá uma punição para quem apresentar declaração falsa, né? Tem lá, porque paralelamente a uma maior agilidade do RDC, ela também tem sanções mais graves, que é a 8666, é um contraponto a essa agilidade. Então, quem fizer uma declaração falsa, lá tem uma sanção pesada, né? Os documentos de habilitação, como eu já disse, vão ser exigidos só do licitante vencedor. Em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fiscal poderão ser exigidos em momento posterior, apenas do licitante mais bem classificado, né? Então, também o documento fiscal, às vezes, fica ali pendente de uma liberação, porque é tudo muito devagar na burocracia, né? Então, ele pode ser apresentado em momento posterior e será colocado no edital.
Também se admite aqui a participação de licitantes sob consórcios, de acordo com preceitos que estão na lei do RDC e no seu decreto regulamentador. Então, a gente vê que essas grandes obras aí de aeroportos e de estádios é tudo em consórcio, né? Tudo realizado em consórcio. Também, aqui, a lei possibilita que sejam exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental de acordo com a legislação ambiental. Mas a lei prevê uma possibilidade de mitigação dos condicionantes ambientais e compensação ambiental. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela prevê a exigência de condições de sustentabilidade ambiental, ela joga a possibilidade de mitigação e de alguma compensação por não haver um atendimento a todos os requisitos ambientais. Então, essa, na verdade, é a diretriz que conta aqui, o mesmo valendo para impactos no patrimônio histórico, cultural, arqueológico e material tombados. Quer dizer, o meio ambiente cultural, né? O meio ambiente cultural. Também é a mesma diretriz, pode haver alguma mitigação, alguma compensação, etc. Os prazos para apresentação das propostas são reduzidos, mais reduzidos em relação aos prazos que estão na 866, tudo porque há prazos que têm que ser cumpridos, o objetivo é esse, então há uma redução de prazos, está tudo elencado na lei do RDC. Bom, a publicidade sem prejuízo de divulgação direta aos fornecedores cadastrados ou não, é realizada a publicação do extrato no Diário Oficial, divulgação em site eletrônico oficial, é centralizado na divulgação de licitações ou mantido pelo ente encarregado da licitação. No caso de licitações cujo valor não ultrapasse a R$150 mil para obras ou R$80 mil para bens e serviços, é dispensada a publicação no Diário Oficial e a divulgação é feita só em sítios eletrônicos, no sítio eletrônico. Bom, nas licitações do RDC poderão ser adotados modos de disputa aberto e fechado, e se pode combinar os dois. Então, isso está no regulamento. No modo aberto, os licitantes apresentam as suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Então, quando há uma licitação pela maior oferta dada à administração, o lance vai ser crescente. Quando é maior desconto, né? Quando é maior desconto, é crescente. Quando é maior desconto, o valor global vai diminuir, né? Então, pode haver lances crescentes ou decrescentes. No modo fechado, as propostas são sigilosas até a hora designada para a abertura dos envelopes das propostas. Bom, critérios de julgamento são vários: menor preço ou maior desconto, técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, se for o caso, maior oferta de preço, maior retorno econômico. Maior retorno econômico, nós vamos ver, é um tipo de licitação em que o retorno econômico para a administração é o ponto-chave da licitação e do contrato. O julgamento pela maior oferta de preço é utilizado no caso que os contratos vão gerar receita para a administração. Então, a oferta é maior, né? Então, é o caso, então, que a oferta de preço é o julgamento pela maior oferta. E aí, neste caso, pode haver dispensa dos requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira e ser exigido um recolhimento de garantia limitada a 5% do valor ofertado. Só que no caso de grandes obras ou serviços de grande monta, esses 5% é muito, né?
No julgamento pelo maior retorno econômico, esse julgamento se utiliza nos casos de contratos de eficiência. Então, é selecionada a proposta que proporcionar maior economia para a administração decorrente da execução do contrato, quer dizer, a administração vai pagar menos, né? Então, é o contrato de eficiência. Então, esse contrato de eficiência tem por objeto a prestação de serviços que poderá incluir obras e fornecimento de materiais, que então os serviços têm embutida a obra e o fornecimento de materiais, com o objetivo de proporcionar, então, economia para a administração na forma de redução das despesas de custeio pela medida provisória 630. Então, despesas de custeio são um tipo das chamadas despesas correntes. Eu não entendo nada de coisa financeira. Eu fui ver lá na Lei 4.320, de 64. Então, é uma coisa que contabilidade pública que entende. Então, essas despesas de correio existem, por exemplo, para manutenção de serviços já existentes, despesa de pessoal, de material de consumo. São alguns casos de despesas de custeio. Na redação original, eram despesas correntes, que abrange as de custeio e as transferências para outros entes federativos, subvenções, etc. Agora, pela medida provisória 630, que já está vigorando, essa economia tem que ser para as despesas de custeio. E o contratado é remunerado com base no percentual da economia gerada, né? É o percentual da economia que ele gera. Então, o contrato de eficiência é uma inovação da lei do RDC e ele se distingue do contrato de remuneração variável, né? Os dois casos são casos de inovações. Na contratação de remuneração variável, existem metas que têm que ser atingidas pelo contratado, que são vantagens adicionais para a administração. Se for atingido, essas metas forem atingidas, o contratado vai receber um acréscimo na sua remuneração. Se ele não atingir essas metas, não haverá, então, a inexecução do contrato. Não significa um descumprimento do contrato para, eventualmente, haver qualquer sanção ao contratado. Já no contrato de eficiência, o contratado tem obrigação de gerar economia para a administração. E a sua remuneração vai ser um percentual dessa economia gerada. E se ele não realizar essa economia, ele pode ter uma redução na remuneração e também poderá haver uma sanção pela inexecução do contrato e outras sanções, né? Então, é muito mais cogente para o contratado o contrato de eficiência. Bom, existem critérios de desempate que estão colocados aqui, né? Então, há uma disputa final em que os empatados podem apresentar uma nova proposta fechada, logo depois da classificação. Isto não está na 8666, então é uma nova proposta que o contratado pode, empatado com outro, ou 3 empatados, pode apresentar. Avaliação do desempenho anterior do contratado em atividades, obras, serviços similares. Isso também não está na 8666. Os critérios fixados na lei que disciplina a licitação em matéria de informática e automação, e o sorteio. Todos esses critérios ocorrem sem prejuízo da preferência que é estabelecida para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, no caso de desempate, as microempresas e empresas de pequeno porte vão ter preferência, né? Agora, no caso de obras e serviços de alta complexidade, de alto valor, as
microempresas e empresas de pequeno porte não têm vez, né? Porque, em geral, elas atuam num âmbito de custo do contrato de realmente menor extensão do que no caso de grandes obras de infraestrutura, aeroportos, estradas, etc. Então, elas ficam fora. Mas é possível que em alguns serviços elas possam entrar como licitantes. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá encetar negociação com o primeiro colocado para obter condições mais vantajosas. E o mesmo ocorrendo com os demais licitantes na ordem de classificação inicial, quando o preço do primeiro colocado, mesmo depois da negociação, for desclassificado porque a sua proposta está acima do valor fixado no orçamento para aquela obra, ou aquela atividade, ou aquele serviço. Então, esse tipo é uma inovação, em especial no tocante à maior abrangência dos casos em que pode se realizar. A negociação já estava prevista em alguns casos da 8666 e do pregão. Bom, a comissão de licitação é formada por um número mínimo de 3 membros, tecnicamente qualificados, para formar a comissão, e a maioria deve ser de servidores ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos e entidades da administração das administrações responsáveis pela licitação. E eles respondem solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se uma posição individual divergente estiver registrada em ata de reunião. Então, se algum membro não concordar com o que for decidido, ele tem que registrar a sua posição divergente na ata de reunião para sair desta responsabilidade solidária. Então, a Lei 8666 é aplicável nos casos de dispensa e inexigibilidade e o mesmo no processo de contratação direta. A fase recursal também tem uma alteração para sintetizar os recursos. Então, é uma só fase, após a habilitação do vencedor. Aí, os recursos são analisados no tocante ao julgamento das propostas, quando há, então, primeiro a habilitação e depois a apresentação das propostas, também se admite um recurso em relação à fase de habilitação, e tudo é julgado numa fase só. Então, uma concentração dos recursos, como no pregão, que possibilita também maior agilidade da licitação. Então, outros aspectos relativos aos recursos, não há previsão de efeito suspensivo aos recursos por habilitação e inabilitação, e no tocante ao julgamento nem a qualquer outro, como está no 8666. Então, a licitação continua, apesar de haver recurso. Nenhum recurso tem efeito suspensivo. Então, os licitantes devem manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, no caso de deferimento ou indeferimento de pré-qualificação do interessado, de habilitação e inabilitação e do julgamento. No caso do pregão, essa manifestação é facultativa, aqui é obrigatório. Quer dizer, a lei está apresentando uma condição para recorrer, que é você manifestar imediatamente o seu intuito de recorrer. Eu desconfio da legalidade, mesmo constitucionalidade desta exigência, né? Porque, na verdade, a possibilidade de apresentar recurso decorre do direito de ampla defesa, que é um direito previsto na Constituição. E aí eu acho que uma lei não pode trazer um condicionamento que não está colocado na Constituição. Tanto que saiu aquela exigência de caução para recorrer que existia, justamente por contrariar o direito de defesa, cujo um dos
dos desdobramentos é o direito de apresentar recurso. Então, duvido um pouco da constitucionalidade desta exigência. Bom, aqui existem os chamados procedimentos auxiliares de licitação, 2 que são novos. Um é a chamada pré-qualificação, quer dizer, é um procedimento anterior à licitação para identificar os fornecedores que atendem a condições de habilitação exigidas nos prazos, locais e condições. E bens que atendam a exigências técnicas. Então, naquela ADIM 4.655, o Procurador-Geral da República questiona essa pré-qualificação, dizendo que existe uma habilitação prévia à licitação e afasta, então, interessados que não estão pré-qualificados, que ficam alijados da licitação. Também, eu acho que isso é meio controvertido, não acho que seja muito constitucional, não. E também se prevê o catálogo eletrônico para padronização de compras, serviços e obras. É um sistema informatizado de gerenciamento, objetivando permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela administração, que estarão disponíveis para a realização da licitação, podendo ser utilizado em licitação de menor preço ou de maior desconto. E vai, então, prever toda a documentação e procedimentos da fase interna da licitação. É para facilitar a montagem de uma licitação para a administração pública. Isto é mais, tem um efeito interno para a administração. Bom, então, algumas novidades nos contratos celebrados pela administração. Então, a Lei 8666 é aplicada aos contratos administrativos, isto por força do próprio RDC. Então, em matéria de contratos, em geral, se aplica a 866, salvo as disposições diferentes que estão no RDC. Uma das regras específicas é a contratação de licitantes remanescentes. Então, no caso da 8666, por exemplo, um segundo classificado, terceiro classificado, se o licitante vencedor, por alguma razão, não assinar o contrato, a administração pode chamar os outros, mas eles têm que adaptar a sua proposta às condições do licitante vencedor. Aqui, no caso, não. O licitante remanescente vai poder ser contratado nas condições que ele propôs, da sua proposta, e não na proposta do licitante vencedor. Isso também é alguma novidade em relação à Lei 8666. Mas o valor tem que ser igual ou inferior ao orçamento estimado para o contrato. Bom, o mesmo tratamento é dado à contratação de remanescente de obras, serviço ou fornecimento de bens em decorrência de rescisão contratual. Então, quando há uma rescisão de contrato por uma execução em que está faltando o cumprimento de parcela do contrato, de qualquer tipo aqui que é colocado, obra, serviço, fornecimento de bens, então também pode haver a contratação de licitante remanescente nas condições por ele oferecida, e não nas condições do licitante cujo contrato foi rescindido. Isso também é para facilitar a agilização dessas obras e serviços pelo RDC. No caso de prestação de serviços a ser executados de forma contínua, por exemplo, vigilância, limpeza, os contratos celebrados pelos entes públicos envolvidos na atividade, eles podem ter a sua duração até a data da extinção da autoridade pública olímpica, né? É um artigo também dado por força da
de uma lei de 2012. Então, vai estender a vigência desses contratos contínuos. Aqui coloca genericamente até a data de extinção da autoridade pública olímpica. A minha leitura é que isto vale para os contratos e serviços relacionados aos Jogos Olímpicos. Essa é a interpretação que a gente tem que ter, porque a autoridade pública olímpica é só para isto, né? Porque não tem sentido prolongar contratos de 2014 até 2016, são 2 anos, quando eles foram celebrados em função da Copa do Mundo, né? Ou celebrados para a Copa das Confederações, realizada em 2013. Então, as sanções no RDC, como eu disse para vocês, é um tratamento mais severo que a da Lei 8666, por causa da premência de datas e prazos. Então, conforme o artigo 47, fica impedido de contratar com União, Estados, Município e Distrito Federal, com todos os entes federativos, pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo de multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, e outras combinações legais. O licitante que, convocado no prazo de validade da proposta, não celebrar contrato, inclusive no caso de licitante remanescente, né? Então, se ele não celebrar o contrato, ele não pode licitar com a administração, por 5 anos. Nenhum ente federativo. Deixar de apresentar a documentação exigida para o certame, apresentar documento falso. Eu disse para vocês, se ele declarar que tem a documentação e ele não apresentar ou o documento for falso, ele fica impedido 5 anos de contratar com todo o setor público. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo, do objeto da licitação sem motivo justificado. Não mantiver a proposta, salvo por fato superveniente, devidamente justificado. Um tsunami, por exemplo, é um motivo bem justificado, né? Um fato da natureza. Fraudar a licitação ou praticar autos fraudulentos na execução do contrato. Então, por exemplo, em vez de construir tantos metros quadrados, diminui, né? Medição é menor. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Comportar-se de modo inidôneo, eu não sei o que é. Fraude fiscal, se sabe. Dar causa em execução total ou parcial do contrato. Então, aqui no caso, a aplicação dessa sanção implica o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, dos sistemas de cadastramento dos entes federativos que integram a autoridade pública olímpica. Então, se ele comete algum desses atos nas atividades relacionadas à Copa de 14, ele não pode participar de nada em relação aos Jogos Olímpicos. Além do mais, as sanções administrativas, criminais e demais regras contidas na 866 se aplicam às licitações de contratos do RDC. Muito bem. Aí está o seguinte, reflexos no município, né? É o nome da palestra. Quais são os reflexos nos municípios? E isto se explica porque eu fui convidada inicialmente para fazer uma palestra lá na OAB de Jundiaí, que é município que tem interesse em saber quais os reflexos lá. E depois, aqui veio o convite para cá, para a palestra que está se realizando antes. Então, os municípios sede dos Jogos da Copa, porque o Olímpicos é Rio de Janeiro, né? Copa das Confederações, Rio de Janeiro. Então, no caso da Copa, se eles tiverem que executar obras e realizar serviços, se aplica o RDC, em obras e serviços que eles estão executando. Então, como eu disse para vocês, existe uma matriz de responsabilidade que indica as ações de todos os entes federativos, sobretudo quanto à infraestrutura, né? Então, é possível que o município realize alguma infraestrutura, por exemplo, acesso aqui para o Itaquerão, né? Então, o município vai realizar o acesso. Então, o RDC vai se aplicar ao município, né? Essa é uma das consequências. Ele vai realizar tudo isso pelo regime do RDC. Então, os procuradores municipais, ou advogados contratados, tudo eles têm que entender disso aqui, porque o edital tem que passar por um assessor jurídico, um procurador, um advogado contratado.
O município do Rio de Janeiro, para os Jogos Olímpicos, é a mesma coisa. Existe uma matriz de responsabilidade, né, que é fixada, também assinada pelo ministro do Esporte e pelo Rio de Janeiro. Aí ele tem que atender aí o que está estabelecido tanto para a Copa, que ele também vai sediar, quanto para os Jogos Olímpicos. Nos demais municípios, que não são sede de Copa, de jogo, se em seu território houver obras relativas aos eventos esportivos, por exemplo, aqui se fala que o RDC se aplica, então, a aeroportos de capitais dos estados distantes de até 350 quilômetros das cidades sedes dos eventos. Também alguma coisa estranha, porque, em geral, as cidades sedes são as capitais dos estados. Pode haver alguma interferência em termos de acesso. Então, assim, quem conhece Curitiba, a gente desce no aeroporto em São José dos Pinhais e tem um acesso para Curitiba que há 3 anos não acaba. Eu vou sempre para fazer uma palestra lá no Instituto Romeu Felipe Bacelar, em Curitiba. Faz 3 anos que tem um problema lá no acesso, né? Então, a gente tem que pegar um voo que chega com bastante antecedência em relação à hora da palestra, por causa do trânsito engarrafado neste acesso, que parece que nunca acaba. E na volta vão buscar a gente lá no hotel também, com bastante antecedência em relação ao voo, por causa desse acesso que nunca acaba, né? Então, o aeroporto é em São José dos Pinhais. Pinhais é numa cidade e a Arena lá da Baixada é lá em Curitiba. Então, mas tem, então, este aeroporto que não é na sede da Copa. Então, tem uma interferência na realização aí do acesso para chegar até Curitiba, que eu espero que até lá acabe, porque até agora 3 anos que não acabou. Bom, também aí há um reflexo de ter as obras em seus territórios se forem de competência da União ou do Estado em que se situam, né? Então, o município vai ter essas obras no seu território, tem que cuidar do trânsito, da circulação, etc. Então, no caso de licitações e contratos para obras e serviços de engenharia, quanto aos sistemas públicos de ensino, existem escolas municipais. Então, aí vai ser aplicado o RDC, que é colocado lá também para os sistemas públicos de ensino, e existem escolas municipais, os municípios então vão aplicar o RDC. E se for aprovado o projeto de conversão da medida provisória 630, com os acréscimos, o RDC vai se aplicar a todas as contratações do município, e o município poderá adotá-lo. Como eu disse para vocês, vai ser muito difícil algum ente federativo não adotar o RDC, se mantiverem a 8666 ou a lei de licitações resultante do projeto de lei 559. Vai haver 2 leis de licitação, 2 leis gerais de licitação, porque serão leis gerais. Se o RDC é aplicado a todas as licitações e contratos, vai ser uma lei geral como essa outra, que vai virar um caos para o ente público escolher. E também, outro reflexo, no caso de sanções aplicadas ao licitante ou contratado, no caso de obras ou serviços, licitações e contratos tocados pelo Estado e pela União, vai haver um impedimento de contratar este contratado em todos os entes federativos por 5 anos. Também o município não vai poder realizar contratos com esses que foram objeto desse impedimento durante 5 anos, né? Então, estes são os principais reflexos do RDC no âmbito dos municípios, né?